Buenas, buenas! Boa noite, galera! Show de bola! Estamos ao vivaço aqui no bate-papo com o handbolista que acontece toda quinta-feira religiosamente. Já chega aí, handbolista, já coloca o seu nome, da onde você é, fala: "Ah, Paula, nossa aluna aqui, ó, show de bola." Já coloca lá de onde você é, aí escreve aí no chat pra gente. Hoje nós temos um bate-papo internacional. Eu adoro os nossos bate-papos aqui internacionais. É muito massa. Daqui a pouco a nossa convidada já vai estar entrando aí e vamos bater um papo sobre o handball de areia, handball de quadra. Deixa eu dar um último aqui, ó. Ao vivo, show de bola. Ah, Porto Alegre, tchê. Que demais, eu adoro. Ai, canse encerrar, canse. Aí, show de bola. Caramba, agora ficou mais alto aqui. Ah, eu sempre confundo. Beleza, fala de YouTube, beleza? Então, galera, vamos lá, os recados, antes que a gente comece. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem live ao vivo lá no YouTube, certo? E toda quinta-feira tem bate-papo com o handbolista aqui, certo? Não se esqueçam que nosso link lá na bio lá tem todas as informações que você precisa para conhecer os nossos programas aqui da Handball em Foco e assim por diante, beleza? Bom, chegou aqui nossa convidada, já manda o aviãozinho aí, galera, pra galera curtir o canal que vai ser show de bola. Deixa eu... Aí... Oi, Luna, tudo bem? sim, você? Tudo bem? Que Me bom. voy a, me voy a hablar um portunhol, porque faz algum tempo que não hablo. Me voy a hablar um português. No hay problema, como tú quieras. Bueno, como queiras. Se hablas bem português, hã? Falo, mas não sei se falo muito bem. Bueno, vamos lá. Pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo com o handbolista, um bate-papo hoje internacional, né? Fazia tempo que não tinha bate-papo internacional aqui. E nós temos uma convidada super especial, a treinadora da seleção de handball de areia, handball de praia do Peru, a Luna Paz, está com a gente aqui hoje. Luna, muitas graças, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco outros hoje, compartilhando um pouquinho de tua experiência. Yo soy la que agradezco, la verdad, porque para mí personalmente es muy importante dar a conocer no solo el balonmano playa en general, sino que también el balonmano playa en el país donde estoy trabajando. Así que gracias por la invitación. Graças. Luna, tem muitas pessoas acá, tem muitas pessoas aqui no nosso Instagram que acabaram de iniciar a prática, começaram a jogar balomã na hora, né? Há 1 ou 2 ou 3 anos, né? E não conhecem todas as pessoas que são celebridades do mundo de balomano. Não conhecem as pessoas que são celebridades do mundo do handball, né? Eu queria que você se apresentasse. Quem é Luna? Bueno, falo en español o en portugués? Pode ser português. Ah, tá, você fala em espanhol e eu em português? Me voy a hablar o que me vier à mente. Mas usted, se quer falar português, é melhor. Bom, eu não sei se dá para mim para falar com uma pessoa conhecida, uma pessoa conhecida do mundo do handebol de areia, mas é, eu gosto de ensinar o esporte, o que eu conheço do esporte, mas sou chilena, eu estou trabalhando agora no Peru, faz quase 8 meses. Eu conheci o esporte na Colômbia, o ano 2013,
E no ano 2014, nos Jogos Bolivarianos de Praia, conheci Antônio Guerra, que quase que ele me ensinou tudo. Mas tem muitas competições que eu jogava. E aí depois eu fui treinadora do Chile, quase 5 anos. E aí também morei um tempo com o Márcio, também ele me ensinou muito. E eu já viajei muito para o Brasil, se não lembro, são 12 vezes que eu fui para Brasil, tentando adquirir muito conhecimento, competições com as meninas, com os garotos da seleção do juvenil no ano 2016. Então, eu acho, não sou uma pessoa dentro da fama do handebol de areia, mas minha ideia sempre é difundir. Eu sou assim, eu quero difundir o esporte. E, bom, eu treinei a seleção do Chile 5 anos, trabalhei com categoria feminina adulta, feminina juvenil e masculina juvenil, desde o 2014 até 2018. Trabalhei com MHC, com o Clube de Márcio, perdão, de Ju Rocha, e também um tempo fui para o circuito brasileiro com o Márcio, também estive com o Clube Central jogando. Então, aí tenho alguma experiência no circuito brasileiro, que para mim agora é meu maior logro, orgulho, porque com MHC conseguimos a medalha de bronze no ano 2018, no circuito brasileiro, na final. Ô, Luna, as pessoas acá estão falando que nunca viajaram tanto a Brasil, nunca me fui na esquina de casa e tu viestes mais a Brasil do que nós outras acá. Bom, uma coisa que eu conheci o esporte no 2013, eu me namorei dele, muito, muito, foi muito. E aí eu trabalhava só para viajar, só para ir para Brasil, para adquirir mais conhecimento, para aprender. Eu tive muita dívida, quase 3 anos, que foi muito dinheiro que eu estava devendo aos bancos, tarjeta de crédito, alguns créditos. Então, sim, a gente acha que é muito 12 vezes, mas eu já morei em Rio com Márcio, morei em Natal, e dentro do Brasil também viajei com a seleção do Chile para competições. Então, foram muitas, mas foi tudo pago por mim. Então, a gente acha que pode ser muito, mas se você tem um campeão mundial no seu mesmo continente, para mim é assim, você tem que ir e pegar o conhecimento lá. É isso Rica aí. não sou. Aí tá falando uma pessoa que eu sou rica, não. Rica não. Eu sou professora de escola. Vocês conhecem que o professor não ganha muito dinheiro, então aí o cartão de crédito, ele ficou bem ruim. Eu pagava minhas contas com aquele salário do maestro, mas dava que ficava em zero, depois iria viajar para algum lugar, ficava de novo menos de zero. Galera, é isso aí, ó. Hoje nós estamos conversando com a Luna, ela é treinadora da seleção peruana de handebol de praia, beleza? A galera que não tá chegando aí agora, só para vocês se situarem. Luna, então você nasceu no Chile, você vive em Chile, e aí você Não, começou a jogar. eu morava no Chile, mas agora, desde março deste ano, estou morando lá no Lima. Foi agora que eu tive um problema familiar, que eu voltei para Chile 2 semanas e já no domingo estou voltando para Peru. Tá. E aí você começou a jogar handebol como? Bom, eu conheci o handebol
muito tarde. Eu conheci ele quase com 14 anos, mas foi na escola, e na escola, minha escola não era privada nem pública, mas não tinha muito desenvolvimento do handebol. Então foi na universidade que eu conheci, lá tinha uma seleção, e nessa seleção foi que eu fui conhecendo mais o esporte. Eu tive a facilidade com qualquer esporte. Eu joguei muito tempo futebol, natação, karatê, fiz muito esporte desde criança. Então, quando eu cheguei para o handebol, eu já tinha aquele patrão motor de arremessar. Então, foi mais simples, e foi no 2013 que eu fui para Colômbia, para um intercâmbio estudantil, que eu estudei também lá, que eu conheci o handebol de praia. E foi quando voltei para Chile que eu trouxe aquele esporte para cá. Aí foi que aqui a seleção nasceu, mas eu não tive, como você acha que todo mundo tem, aquele desenvolvimento desde criança até adulto. Não, eu não tive aquele handball. Ah, entendi. Por que eu fiz essa pergunta, Luna, para você? Porque aqui no Brasil é muito comum os handbolistas iniciarem a prática, né, do handball nas escolas, né? Não é tão comum, igual outros países do mundo, você iniciar a prática em clubes, né? Em muitos países do mundo você inicia a prática no clube, mas aqui no Brasil é muito comum a gente iniciar a prática, né, do balonmano na escola, né? E por isso eu perguntei essa pergunta para você. Como que é no Chile essa questão da iniciação ao balonmano, né? E é muito próximo, e eu tô vendo pelo que você está me falando, é muito próximo aqui essa relação igual ao Brasil. Sim, mesmo assim, acá tem muitas escolas que o handball nasce dali, mas tem também muitos clubes, muitas crianças conhecem o esporte no clube, mas tem algumas que conhecem o esporte na escola. Mas tem muita escola pública que não tem aquele desenvolvimento de diferentes esportes, então só você conhece se vai a algum clube que tem handball. Ah, entendi. E aí você começou a jogar na escola, começou a praticar, e aí quando que você teve um start assim, falou, não, pô, que legal esse esporte, muito, muito massa, muito legal, balonmano, agora me vou aí seguir jogando, vou seguir jogando. Quando que você teve esse insight? Foi só na universidade, só aí. Antes disso, eu jogava muito futebol. Eu joguei em dois clubes aqui, futebol, mas handebol só na escola um ano, 2 anos. Depois foi só na universidade. Que massa. This is from the Greenland. This is a beautiful country. This is very nice. There are a lot of friends in there. I'm very happy to stay here. Nadia, kisses for you. Nadia é uma amiga de Greenland. Sempre está cá com nós outros. É de Greenland. Muito massa, muito legal. Luna, e na universidade, começou a praticar o balonmano, né, com mais intensidade. E depois, quando que você sentiu assim que poderia realmente seguir a carreira? Falou assim, não, eu quero investir 100% agora, que eu quero ser uma treinadora, ou eu queria jogar antes e fiquei na dúvida. Como que foi essa transição aí de atleta e treinadora? Bom, eu conheci o esporte já fazendo a carreira de educação física, então para mim já era uma coisa muito mais fácil. Foi naquele viagem que eu fiz para a Colômbia que eu conheci o esporte, que eu adorei tanto que eu trouxe para Chile, eu pesquisei se tinha aqui no Chile, eu procurei muitas pessoas para formar aquela seleção, e foi no 2014 que eu formei a seleção, e ali eu ainda jogava. Eu tentava jogar, queria jogar, mas foi tanto que eu viajei para o Brasil, tanto conhecimento que eu tinha,
que eu comecei no ano seguinte, 2015, a treinar a seleção juvenil feminina e masculina. Foi no final de 2015 que o treinador que nós tínhamos, ele foi embora. Então, aí, muitas das minhas companheiras, colegas, falaram que eu ensinei muito bem e muitas coisas a elas quando aquele treinador não conseguia assistir. Foi uma coisa que eu já era professora nesse tempo, foi uma coisa que eu tinha muito, eu fiz o primeiro curso de nivelamento que fez Márcio, que fez Antônio, que fez Luiz, Felipe, e foi nisso que elas me falaram que poderia ser uma boa opção, porque no Chile não tem, nesse tempo não tinha nenhuma pessoa mais que conhecera tanto esporte como eu. Então, bom, eu falei, bom, mas se quiser, eu vou trazer aquele conhecimento do Brasil. Foi aí que falamos com a federação e dali nasceu. Eu nunca na minha vida pensei em ser treinadora de handebol de indoor ou de areia. Foi uma coisa que nasceu. Não foi uma coisa planejada. Luna, eu tô aqui encantado com essa sua história, porque você que levou o handebol de praia pro Chile, é isso mesmo? Não, tem... ai, esqueci o nome. Leone Nascimento, ele trouxe o handebol de praia no ano 1998, lembro que foi nesse ano. Ele trouxe com a Federação do Chile nesse tempo, mas ele se perdeu. Aqui não tive muito desenvolvimento, só tiveram a seleção feminina e masculina, conseguiram assistir a duas competições. Acho que foi um jogo sul-americano e foram 2 jogos sul-americanos. Mas era a seleção de quadra, que ele assistia a uma competição de areia. Depois disso, a seleção se perdeu. Nunca tive uma seleção própria de handebol de areia, nunca, no Chile. Foi no ano 2014 que aquele desenvolvimento só tinha em região, ou seja, tem uma região que fazia competição na época de verão, outra que também fazia na época de verão, mas seleção não tinha. Então, eu aí procurei aquelas pessoas que faziam ou que alguma vez jogaram handebol de areia para formar a seleção. Então, a seleção e o handebol de areia no Chile existia, mas era uma coisa só de prazer, de se divertir, mas a nível de seleção não tinha. Então, aí eu voltei àquela ideia de formar a seleção e formar a seleção no ano 2014. E aí, então, de 2014 em diante, você realmente estava à frente de todo esse projeto do handebol de praia no Chile, e aí as coisas começaram a acontecer no Chile. Uma seleção, teoricamente, mais permanente, participando de mais eventos, com um treinamento mais organizado, né? E aí, até quando você ficou no Chile? Bom, eu estive desde 2014 até julho de 2018, principalmente porque era um trabalho muito sozinha. Você tem os atletas, as meninas, os garotos que creem no projeto, mas se você não tem uma federação que consiga trabalhar com você, é muito complexo. Então, eu saí principalmente porque eu não me senti valorada, reconhecida, não tive apoio. A única competição que a federação pagou foi o Pan-Americano de Oceanside, o 2018.
Então, eu fiz tudo o que estava nas minhas mãos, que eu tive para fazer. As meninas ajudaram muito, muito no desenvolvimento. Elas se pagavam quase tudo, quase tudo. Eu consegui algumas vezes dinheiro de uma pessoa que aqui no Chile tem muito dinheiro, ou de um município, ou consegui camisetas, tops, mas se não fosse por elas, eu acho que hoje não seria o mesmo. Entendi, compreendo. Pessoal, estamos aqui com a Luna, ela é treinadora de handball de praia do Peru e ela está compartilhando com a gente toda essa trajetória que levou ela à seleção do Peru, né? Mas antes da gente falar do handball no Peru, da seleção, a gente está entendendo um pouquinho mais esse contexto, como é que foi o desenvolvimento, né, dessa implementação do handball de praia também no Chile, né? Porque ela é chilena, tá bom? Então, Luna, e aí vocês trabalharam, se dedicaram, os atletas ajudaram muito, e aí começaram a ter a participação nos eventos, né? Você se recorda do primeiro evento internacional que você participou com a seleção chilena? Sim, o primeiro foi quando eu jogava no ano 2014 em Peru, o segundo jogo bolivarianos de praia, mas como treinadora foi nos terceiros Jogos Bolivarianos de Praia, que foi aqui no Chile, na Iquique. Essa foi a primeira competição que eu tive como treinadora da feminina adulta. Foi aquela primeira competição que você briga aquela medalha, que é reconhecida internacionalmente, mas tivemos algumas giras esportivas, não sei como se fala lá, que você vai para outro país e faz aquelas competição prévia à competição principal. Nós conseguimos assistir a Mendoza, na Argentina. Naquele tempo, Antônio foi chamado pela Argentina para começar aquele início das seleções que hoje são campeão e terceiro lugar dos Jogos Olímpicos. E aí eu tive meu primeiro encontro como treinadora. Eu fui com juvenil feminino e juvenil masculino. No feminino ficamos segundo lugar e no masculino ficamos primeiro lugar. Foi aí que as meninas do meu time, eu ainda não era treinadora da seleção feminina adulta, e foi aí que elas conseguiram assistir aquele jogo que eu tentava ensinar, o que eu queria ensinar, e chamaram a atenção delas. Uau, que demais, que demais. E deixa eu fazer uma pergunta. Você é muito amiga de Antônio? Quando hablas Antônio, acá não conhecemos Antônio. Bom, Conhecemos foi, Guerra Peixe. sim, eu falo de Antônio. Para mim, ele é quase meu pai. Ele foi que me ensinou quase tudo o que eu sei hoje. Eu lembro que naquele ano, 2015, ele me convidou à sua casa e aí, sentado na sala, ensinando com vídeos, tudo que até hoje eu sei. Ele foi, para mim, um mentor, o principal guia, junto com o Márcio. Para mim, é meu pai, meu amigo, meu parceiro, é quase tudo. Eu, És uma grande pessoa, és um grande brasileiro e temos muito orgulho de Antônio Guerra Peixe, que és um exemplo para nós outros acá. É um grande treinador, uma grande pessoa, é um grande exemplo, né? Junto, o professor Márcio também está chegando agora aí. Aí não, né? Mas é uma geração mais nova, né? Também faz um grande trabalho, né? E o Antônio, ele é super, assim, receptivo mesmo, ele já esteve com a gente acá, numa live, né? E ele compartilha realmente, ele gosta de poder ajudar, né? E nós outros acá temos um carinho enorme por Antônio também, né? E todos os membros também da seleção brasileira, Márcio e os outros também. Luna, o que eu sei principalmente deles e de Antônio foi que ele sempre falou:
que eles sempre quiseram que a América Latina fosse forte. E para mim, isso me marcou, porque você que é campeão, multicampeão mundial, e você quer que seu continente seja ainda muito melhor, para mim foi, eu quero ser assim. Para mim é uma pessoa que quase nem consigo definir em palavras, mas se não fosse por ele, eu acho que aqui na América Latina o handebol ainda não existiria ou não seria como é agora. Qual o maior diferencial dos times do Brasil que você acha? Bom, no Brasil, você tem a liga mais importante do mundo. Você aí, com isso, já dá início para entender que o Brasil está muito longe de nós. Falou de Chile, falou de Peru, falou de Uruguai, agora Argentina, feminino, que está mais próximo, mas é aquela liga que vocês têm e aqueles jogos escolares, aqueles competição de juvenil, cadete, o circuito brasileiro, os circuitos estaduais, que fazem que o Brasil fique muito longe até hoje do América Latina. Compreendo, compreendo. Já vamos falar dessa la diferença de balonmano de praia com os outros países, mas antes tem uma pergunta. E de 2018 até 2020, o que antes de ir para Peru, como foi essa transição? Como foi essa transição? Compreende? Bom, sim, compreendi. Aquela transição foi muito complexa, muito. Porque quando você ou faz, perdão, alguma coisa que cheia seu coração, que te faz acordar todo dia, e de um dia para outro você perde por vontade própria, é muito ruim. Quando eu saí da seleção do Chile, aquela seleção que eu mesma formei, que eu estive ali como primeira pessoa sempre, quando eu deixei foi, porra, para mim foi bom, mãe, quando eu sair da seleção, eu vou sair do Chile, eu vou morar para outro país. Para ela foi como foi? Então, quando eu saí da seleção, eu fui para Recife com uma amiga de férias. E aí eu falei, amiga, eu não vou voltar, eu vou ficar lá. Aí fui que eu morei em Natal 3 meses, mas não consegui trabalho. Foi muito difícil, porque fui para uma região bem complexa, na verdade. Eu nem sabia que era assim. E aí fiquei com mais dívidas e voltei. Eu fui chamada para trabalhar nos Jogos Olímpicos, nas Olimpíadas Juvenis. Então, eu comprei um passagem de ida e volta para Natal, mas quando eu fui para os Olímpicos, eu voltei para Chile. Então, aí eu voltei. Não foi frustração, eu tentei, para mim é isso. Para mim sempre, se eu quero, vou tentar, se não foi, pronto, não foi. Voltei, fiquei 8 meses sem emprego. Eu trabalhei naquele tempo com minha família, que tem um restaurante de mesera, não sei como se chama lá, aquela pessoa que te leva a comida para a mesa. Sim. Então, para mim, era para ajudar a minha família, e já que não tinha emprego e não consegui nesse tempo, eu fiquei ali. E foi tudo 2019 que eu trabalhei como professora numa escola, num jardim infantil de crianças, e até eu fui assistente de CrossFit. Aí foi que também eu já treinava CrossFit. Então, até fez
alimentos, umas barras de cereais, de tudo. Na verdade, eu não tenho problema de fazer de tudo. Foi no final de 2019 que uns atletas da seleção de Peru me falaram que eles queriam que eu treinara lá com vocês, com eles, e eu enviei minha folha de vida, e foi em março de 2020, quando eu já voltei meu emprego de escola, que eles me chamaram, e bom, para mim uma coisa que eu nunca vou mudar, se é handebol de praia, eu pego minha mala e vou embora, para onde fosse. És uma pessoa muito corajosa, hein? Sim, na verdade sim. Mas eu acho que aquela imagem que eu consigo mostrar, que eu nem quero mostrar, mas na verdade, se dá para mostrar, é para ensinar para os atletas. Se você quer que seu atleta seja corajoso, que seja valente, que pegue aquela bola que você quer que pegue no último segundo, que arremessa aquela bola que tem que lançar, arremessar no último segundo, você tem que ensinar. Você tem que ensinar como próprio exemplo. Perfeito, perfeito. Estou encantado, hein? E como é balonmano de praia em Peru? Está há pouco tempo agora como treinadora. Estás na masculina e na feminina, nas duas ou somente em uma? Não, nas duas, nas duas. Sim, lá tem quase 10 anos de desenvolvimento, mas ainda precisa mais desenvolvimento. Tem pouca cidade, Peru é muito mais grande que o Chile, e tem pouco desenvolvimento em região. E ainda falta muito desenvolvimento na mesma cidade principal que é Lima. Lima tem praia, eu acho, porque eu sou do país que tem muito frio na época de inverno, então eu acho que na Lima não tem frio. Eles acham que sim, mas eu acho que não. Então tem uma costa que dá para treinar, dá para fazer, mas eu acho que falta aí maior compromisso das entidades, das autoridades para desenvolver o esporte no Peru. Compreendo. Então, acá no Brasil, nós temos os torneios estaduais, né? Nós temos uma Liga Nacional de Balonmano de Praia, né? Em Peru, tienes alguma coisa parecida ou não? Como é em Peru a prática de balonmano de praia? Bom, ainda não tem nada. Isso é o grande problema. Tem, às vezes, uma competição. Tem faz pouco um campeonato nacional, mas nesse nacional realmente não tem pessoas de todo o Peru ou de todas as regiões do Peru. Então, falta ainda muito mais desenvolvimento. É a ideia de desenvolver, minha ideia, pelo menos, é desenvolver primeiro na Lima, fazer um grupo forte, e depois ir para as cidades e começar o trabalho. Mas ainda falta porque não tem uma liga regional, uma liga de Lima, não tem uma liga ou um circuito nacional ou um circuito estaduais, não tem o esporte nos jogos escolares, que eu acho que o melhor que tem no Brasil é isso, porque você inicia o handebol de praia nas crianças e dali você tem cadete, infantil, cadete, juvenil, mas no Peru falta ainda muito, falta uma seleção consolidada, uma seleção que você, ele já tem, tá, aquela competição, e não gente que mude todo o tempo. Compreendo. Hoje, quantos atletas tienes no la possibilidade de fazer parte do grupo nacional em Peru?
tanto de hombres e quanto de mulheres? Mulheres. Quantos Bom, tienes? é, até agora, eu iniciei com quase 65 pessoas. Até hoje, eu tenho menos 35 pessoas. Mas o maior problema foi a pandemia. Por quê? Porque lá, eu quando cheguei, não tinha uma lista de atletas, de pessoas que já estivessem em seleção ou que quiserem ser da seleção. Não tem uma lista com nomes, não tem nada. Eu não recebi nada. Então, foi inicialmente as pessoas que queriam começar na seleção. E dali eu fui vendo o compromisso do atleta, a disciplina, comportamento, motivação pela internet, porque até hoje não conseguimos treinar fisicamente. Então, frente a isso, até hoje tem pessoas que dá para ser seleção, tem algumas que eu acho que ainda falta muito trabalho, mas minha ideia, obviamente, é ter muitas mais pessoas, fazer aquelas chamados a treinamentos e dali começar novamente. Porque até agora eu estou ensinando os atletas a fazer uma seleção, ou tudo que tem uma seleção. Aquela preparação física, aqueles exercícios preventivos, a união, ser equipe. Então, foi um trabalho inicial, foi, daquele grupo vai ficar um grupo muito, muito pequeno, e com eles dá para iniciar para conseguir mais gente. Mas o maior problema é que meu trabalho acaba no final de ano, então eu espero que se vem outra pessoa, continue aquele trabalho. Se não se sou eu, melhor, mas se vem outra pessoa, a ideia é que continue a mesma ideia que eu trouxe. E quando você foi a Peru pela primeira vez, ficou quanto tempo fazendo esse trabalho antes da pandemia? Antes, bom, eu cheguei desde março no Peru, eu conheci os atletas naquele mesmo dia, passaram 3 ou 4 dias, mientras eu conseguia a casa, eu procurava a casa, e, bom, 5 dias depois de que eu cheguei, foi o início da quarentena. Então, eu não consegui conhecer os atletas em pessoa, eu não consegui fazer o treinamento pessoalmente até hoje. Eu só conheço a eles e elas pelo Zoom. É Ah, complexo, na verdade. compreendo. Então, não fizestes nenhuma competição oficial ainda. Ainda terás um grande momento ainda pela frente. Muito. É por isso minha ideia de continuar. Porque se você traz uma pessoa de fora para melhorar ou desenvolver mais o esporte, e chega uma pandemia que só você consegue fazer o trabalho pelo Zoom, a ideia é continuar. Mas em mim não fica aquela decisão, fica na federação, principalmente. Mas eu acho que até hoje o trabalho que se fez já foi muito, muito bom para eles e para elas. Eu faço até treinamento de goleiro e goleira separado do treinamento de atacante e defesa. Fiz charlas ensinando o técnico, tático, de defesa, de ataque, do goleiro, da goleira. Então, eles agora têm muito mais conhecimento que antes. Falta aquela ir para a praia e fazer tudo o que você aprendeu. Perfeito. Ô, Luna, tu tienes outras pessoas que estão na tua comissão técnica ou agora é somente você? Bom, eu tenho um preparador físico, mas ele não, com isso da pandemia, não, eu conheci depois do início do meu contrato. Então, eu trabalho sozinha até hoje, mas ele está me ajudando e minha ideia é, se eu continuar no próximo ano, ele trabalhar comigo. E ele é de Peru ou é de Chile?
É peruano, é peruano. É peruano. Perfeito. Sim, E eu conheci a ele aqui no Chile no ano 2013. Eu fiz um seminário em Valparaíso e eu conheci a ele. Quando eu depois perguntei quem conhece preparador físico para eu conhecer e começar aquele trabalho de eu ensinar também, o Guilherme também da seleção do Brasil, que ajudou nessa preparação, que ainda é preparação para ele, foi que uma pessoa me falou, bom, Luna, que ele é Adriano e você conhece, e ele me falou que ele conhece você. E eu conheço um peruano, não lembro. Mas aí me falou que sim, eu conhecia desde 2013. Foi bom. Uma muito boa pessoa. perfeito. Luna, e ano que vem, seguro que tu contrato irá ser renovado. Estamos acá torcendo muito, vamos mandar muita energia para que continue em Peru. E ano que vem, já tienes competições agendadas na América ou não? Só tem até hoje los, eh, son los centros suramericanos, perdón, los suramericanos de la juventud, de Rosário. Não tem mais ainda, não tem Jogos Bolivarianos, não tem nenhuma competição planejada até hoje. Só o Mundial, que para o Peru não vai para o Mundial, mas tem aqueles Jogos da Juventude de Rosário. É a única competição até hoje programada, planejada, mas minha ideia é assistir com o Peru para Jogos Bolivarianos, porque nessa competição não tem Brasil, não tem Argentina, que até hoje é mais difícil de jogar contra eles ou de conseguir medalha. Mas naquela competição de Jogos Bolivarianos tem Peru, Colômbia, Paraguai, Chile, esqueci de algum, e Venezuela. Então aí você como treinador pensa, Colômbia não treina todo o tempo, Venezuela não treina com aquela situação que eles têm, não treina, tem o Chile que treina todo o tempo, tem Paraguai, que eu não sei se treinam todo o ano, mas quando eu trabalho, eu treino todo o ano. E quando eu trabalhei com a seleção do Chile, eu treinei todo o ano. Até com 0 graus, eu treinei. Até com 35 graus, eu treinei. Então, para mim, eu tento ensinar que você tem todas as condições climáticas que vai jogar. Então, para mim, se você tem que treinar com lluvia, você tem que treinar. Porque tem competições, como aí falava Antônio na sua postagem que fez, se tem chuva, você tem que jogar. Se tem frio, você tem que jogar. Então, para mim, eu acho uma vantagem treinar todo ano que treinar um mês antes da competição. Foi assim que eu consegui aquele jogo da seleção feminina do Chile, que quando fomos para aquela primeira competição, no ano 2016, perdemos só por 1 ponto no shootout contra a Venezuela. Venezuela tem um time muito, muito alto de tempo, que elas já se conhecem muito. Então, o ano 2014, eu lembro que foi 18-1, 24 de Venezuela contra Chile. E 2 anos depois, aí tem o Chile que ganhou o primeiro set, Chile que perdeu o segundo set por 1 ponto, e Chile que perdeu o shootout por 1 ponto. Então foi aquele salto, aquele pular de perder com tanta diferença até perder só por 1 ponto. Foi aí que eu acho que para mim, se não tem aquela liga que vocês têm, uma seleção tem que treinar todo ano. Quando hablas treinar todo ano, hablas significa 2, 3 dias por semana? Como é para você treinar todo ano? Pronto, quase, sim, foram 3 dias por semana.
e tinha convocatórias ou convocatórias nacionais, treinamentos nacionais. Aí você treina com a gente da cidade principal, eu treinava com a gente de Santiago, da gente que morava aqui, e quase cada mês eu chamava as garotas para treinar. Aí treinávamos 4 ou 5 dias seguidos, 2 treinamentos por dia, e depois elas voltavam para sua cidade, nós continuávamos o treino, depois, o seguinte mês, de novo, elas vinham para Santiago e treinávamos 4 dias. E você acha que em Peru irá conseguir agora uma situação parecida com de Chile, de treinar o ano todo, a cada 2 ou 3 encontros de 3, 4 dias por mês também? Essa é a ideia ou há uma Bom, estratégia diferente? a ideia principal é, primeiro, fazer a cidade principal forte, porque ainda não tem o contato, eu ainda não conheço as outras cidades. Então, obviamente que você tem que procurar gente do outro lugar, mas minha ideia principal é fortalecer primeiro eles e elas ter uma liga forte, e depois começar a procurar gente de outros lugares. Por isso eu acho que neste ano foi isso, foi começar a ter mais gente, ensinar para aquela gente de Lima, e já depois começar a procurar e expandir, desenvolver o handebol de praia fora da cidade, para pensar numa liga nacional. Mas eu acho que uma liga nacional só vai vir depois de ter uma liga metropolitana mais forte. Compreendo. Luna, uma outra pergunta. É, agora você vai a Peru, agora no próximo ano, né? Dar sequência em tu trabalho. E os atletas de praia são os mesmos atletas de La Cancha, de que jogam handball indoor ou não? Como é essa Não, relação? não. Tem muitas pessoas que falam para você, porque eu não posso treinar na areia e treinar na quadra, na seleção. E eu falo, bom, vocês são 33 milhões de pessoas. Porque eu vou querer ter uma pessoa que treina na quadra e treina na areia, se eu tenho tantas pessoas. Quando você treina na areia e na quadra, não consegue se preparar somente para uma, se focar somente para uma. Então, eu, pessoalmente, prefiro só gente para praia. Foi aí que, quando eu cheguei, eu falei com o treinador de quadra e eu falei para ele, Edson, eu só vou querer gente que treine areia. Eu não quero gente que treine quadra e areia. Por quê? Porque eu sou de uma mentalidade que você tem que ter muita disciplina. Se você quer ficar no alto rendimento, você tem que ter muita disciplina. Então, aquela pessoa, aquele estudante que está na universidade, está na seleção de quadra e está na seleção de areia, você vai chegar um momento que vai deixar para trás uma delas. E eu não quero ficar naquele momento que ele fale e que seja o melhor da areia e que fale, eu não posso conseguir, ou não posso treinar areia, quadra e estudar. Eu, pessoalmente, eu prefiro que isso não aconteça. Compreendo, compreendo. E qual é a situação que mais deixa alunas apreensiva agora nesse momento? Há alguma situação que queria um pouquinho mais, queria... O que está passando na cabeça de Luna agora com esse momento que estamos vivendo? Bom, eu sou do pensamento que se você
traz uma pessoa de outro país para desenvolver um esporte e não deixa fazer tudo o que ele apresentou para fazer, é ruim, é ruim. Quando você traz uma pessoa de fora e não dá a posição que ela deve ter frente à federação, para mim é ruim. Então, até hoje, eu tenho algumas coisas complexas com a federação, mas eu tento fazer o melhor que eu posso dentro do que eu posso. É isso que até hoje, para mim, está assim. Se você desenvolve, não sei como é a palavra, se você consegue um dinheiro para trazer uma pessoa de fora, você tem que, você que precisa disso? Bom, aqui tem, que precisa disso, e não fazer muito problema, ter muitas situações complexas que não consigam ou que não permitam que eu desenvolva tudo o que eu quisesse desenvolver. Compreendo. E daqui a alguns meses irá jogar contra Antônio, que não sabe, que nenhum brasileiro conhece Antônio, conhece Guerra Peixe, né? Irá jogar contra Antônio, Guerra Peixe. E como vai ficar a coração? Bom, para mim é um orgulho jogar contra ele. Para mim não é nada ruim, ao contrário. Quando você joga contra ele, ele depois, aqui, precisa melhorar isso. Eu vou ficar por isso. Eu claramente quero chegar no momento em que seja Luna contra Antônio ou Brasil contra Peru e fique assim, brigando aqui, ali, aquele jogo, mas eu acho, e eu sei que falta muito tempo, como a seleção do Peru falta muito tempo, falta muito trabalho, muito desenvolvimento, mas se acontecesse aquela situação, eu feliz. Eu já tive, eu trabalhei nos Jogos Sul-Americanos de Rosário, 2019, que foram na Argentina, e eu fui delegada, eu trabalhei dentro da comissão de arbitragem e eu fiquei em um jogo entre Brasil e Peru. Então, como eu era delegada, eu fiquei detrás do Peru e também estava Antônio. Então, já tive ali aquela situação, pelo menos, que para mim foi, porra, eu já estive na mesma areia que Peru contra Brasil. Que demais, que demais. Luna, sabe uma coisa que aprendi acá com as lives? Qual? Aprendi que tienes uns filtros. Sabe quando muda o cenário, muda. Como hablas, como hablas filtro em espanhol? Filtro. Acha um aí que tu gosta. Eu quero que eu faça isso? Sim. Mas qual? Peraí. O que quiseres. Perfeito, muito. ¿Tienes outros? Peraí, tô procurando. Mas tem aquele. Que canção de Chayanne você é? Galera, estamos O que é isso? estamos aqui. Não, não, é um. Estamos aqui hoje, galera, com a Luna Paz. Ela é treinadora da seleção do Peru de handball de praia, né? E é um momento muito rico para nós outros, porque estamos falando de balonmano de praia, estamos falando com uma pessoa que é uma guerreira, que é uma
Ali ficou melhor. Vou deixar esse um pouquinho. Ah, este es bueno, ¿eh? Luna, deixa uma mensagem para os chicos que estão iniciando o balonmano, as crianças que estão começando a prática de handball. Deixa uma mensagem para os ninhos, para os chicos. Bom, para mim, porque eu vivo todos os dias, se você tem um sonho, você faça tudo que você possa fazer para conseguir aquele sonho. Para mim, só isso. Eu sonho com ser uma treinadora internacional de handebol de praia, de levar um time no campeonato mundial, de ter louros, principalmente na Latinoamérica. Então, para mim, esse sonho é o que me acorda todos os dias, é o que faz que quando eu morei no Brasil, eu passei fome, morando até agora no Peru, que eu não recebi meu salário depois de 4 meses. Eu passei fome, mas meu sonho sempre vai ser meu guia. Se você tem um sonho, não esqueça, não deixe. Tem um momento que vai ser muito difícil, muito complexo, mas vai ser a resiliência, a vontade, a coragem, as ganas de vencer que vão levar para você lá. É isso aí, galera. Pô, Luna, queria agradecer você do fundo do coração. Pode agora. Isso. Queria te agradecer do fundo do coração por estar aqui com nós outros, por estar aqui com a gente, por ter aceitado esse convite, de poder bater um papo com a gente aqui da Handball em Foco, contar um pouquinho do handball de praia, contar um pouquinho da sua trajetória, dos seus planos, né? É muito importante a gente ter esses espaços para a gente estar dialogando, né? E que a gente consiga potencializar ainda mais a prática do handball aqui no Brasil, no Chile, no Peru, na Argentina, na América e no mundo como um todo, né? Estou muito contente de ter conhecido você, de ter conhecido um pouquinho da sua história, né? E tenho certeza, certeza absoluta que vai conseguir atingir todos os seus objetivos, todos os seus sonhos, porque és uma guerreira, né? És uma guerreira e és uma pessoa muito dedicada, muito comprometida, e quando fazemos as coisas que realmente gostamos e que estás do fundo do coração, é certeza, seguro que irá conseguir todos os seus objetivos, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez que estar aqui com nós outros. Faltam 2 minutos e deixo uma mensagem agora para o povo de Brasil, que gosta muito de balonmano, que gosta muito de handball. Bom, primeiro eu que agradeço o convite. Para mim, na verdade, eu não, agora não sou muito das redes sociais, não estou gostando muito. Tento ajudar no que eu posso, ensinando aí algumas coisas do giro, mas agradeço porque neste momento que é ruim para todo mundo, uma conversação, uma fala assim, é bom, é bom. Faz lembrar algumas coisas boas, outras ruins, mas é bom, então eu que agradeço pelo convite. E, bom, mas o Brasil só tem que continuar o trabalho que fazem. Eu espero que o presidente que chegou lá na Confederação Brasileira dê um passo para o lado, porque eu ainda não acredito que não somente Antônio, não somente Márcio, sino tudo a gente do handebol de praia, o fisioterapeuta, preparador físico, treinadores de juvenil, cadete, que todo mundo fosse embora por causa de uma pessoa que faz ruim para as crianças, para os jovens, eu não acredito. Então, para mim, eles têm que voltar e é assim, você não pode ter
num cargo tão importante, uma pessoa acusada disso, e como também você não pode ter gente que sempre tem aquela vontade de ter mais do que tem, aquela gente que adora a corrupção, num tema de alto rendimento. Não tem que ter em nenhum lugar, mas se eles ficassem no esporte, vai ser o que é até hoje. Eu ainda lembro aquela seleção juvenil 2017 que se preparavam para o Mundial, para os Jogos Olímpicos, ficaram de fora por causa da Confederação Brasileira. Então, se você não tem a expertise que precisa para ser treinador, para ser preparador físico, para ser gestor deportivo, para ser parte do diretório de uma federação, uma confederação, pelo amor de Deus, não entre, fique de fora, não precisamos de vocês. Luna, estamos a menos de um minuto. Queria te agradecer novamente por estar aqui com nós outros. Seguro que tienes uma carreira, um futuro brilhante pela frente e estamos todos acá torcendo muito para tuas conquistas, para que tu realize teus sonhos e que em breve estaremos todos bem dentro da cancha novamente. Muitas graças e saludo a todos. Obrigada a você. Que tenha uma boa semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Luna, muitas graças. Obrigado. Tchau. Tchau.